Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Os trabalhos no plenário e nas comissões do Senado recomeçam amanhã. A expectativa é de retomada do esforço concentrado de votações de projetos em resposta aos recentes protestos nas ruas. As manifestações imprimiram ritmo mais intenso às atividades legislativas. O Senado definiu uma pauta de projetos prioritários, alguns deles votados no fim do primeiro semestre, em sessões que vararam a madrugada. Outros serão retomados em agosto, como o fim do voto secreto, fim da aposentadoria compulsória como punição para juízes e promotores condenados, fim do foro privilegiado para autoridades caso cometam crimes comuns, a PEC do trabalho escravo, a da música, a aposentadoria especial para garçons, o Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB ao ensino público, e o passe livre para estudantes, financiado com recursos dos royalties do petróleo. Nós estamos com alguns projetos que precisam ser votados esse ano e que a sociedade tem uma grande expectativa sobre eles. Agora, também nós não podemos votar no afogadilho. Precisamos fazer o debate necessário, incluindo, inclusive, a participação da sociedade. Também está pendente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela contém os princípios para a elaboração do orçamento, que deve ser enviado ao Congresso até 31 de agosto. A oposição e alguns partidos da base aliada só aceitam votar a LDO depois da aprovação da proposta que obriga o governo a liberar emendas orçamentárias feitas pelos parlamentares. A PEC do orçamento impositivo está na Câmara e ainda tem que passar pelo Senado, mas o governo é contra. Outra queda de braço entre o governo e o Congresso vai ser a votação dos vetos presidenciais, marcada para 20 de agosto. Essa é uma nova sistemática, foi aprovada agora no começo do mês passado, né, resolução número 1 de 2013 do Congresso Nacional, que alterou o regimento comum e criou essa novidade, que é uma sessão mensal ordinária para votar vetos. Já devem ser incluídos na nova sistemática alguns vetos importantes, né, o que é previsto que são as matérias vetadas a partir de 1º de julho. A gente já deve ter aí a lei do ato médico, que deve entrar nessa nova sistemática. Uma série de matérias tributárias, inclusive desoneração da cesta básica, deve entrar. Algumas matérias sobre dívida rural e também o projeto que eliminava aquela multa de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que foi também vetada pela presidente Dilma. Entre as prioridades do Legislativo também está a reforma política. Mudanças eleitorais têm que ser aprovadas e sancionadas até o início de outubro, para valerem nas eleições do ano que vem. É muito difícil, né? Essas matérias teriam que ser votadas na Câmara, normalmente são matérias polêmicas, né? O grande problema em torno da não realização de uma reforma política é justamente porque não há uma definição, um consenso sobre o que é a reforma política, né? Ela pode ser qualquer coisa, né? As opções são várias, a gente não tem um consenso em torno do que fazer. A reforma política é uma das demandas das manifestações, que, na opinião do cientista político João Paulo Peixoto, vão continuar este semestre. As mudanças ainda não vieram. Estamos assistindo a um processo de reivindicações fortes, não é? E que o governo buscando respostas. Então, eu acredito que essa pressão vai continuar, até porque a população percebeu, a sociedade percebeu, que a melhor maneira de provocar essas mudanças é com o povo nas ruas. Seja pela pressão das manifestações ou pelas vésperas do ano eleitoral e da Copa do Mundo, a expectativa de analistas e parlamentares é de um semestre intenso. Um semestre chave, sim, porque muito do que está se querendo votar no ano eleitoral vai ficar muito mais difícil. E depois é preciso que se aproveite a pressão das ruas, é preciso que se aproveite a opinião pública a favor dessas mudanças, porque tudo fica mais fácil. O projeto da Lei Geral das Religiões está pronto para ser votado no plenário do Senado. A proposta estende às demais religiões as condições dadas aos católicos, reforça as garantias de liberdade de culto e cria um ensino religioso facultativo nas escolas públicas.
No Brasil, 64,6% das pessoas se declaram católicas. Aqui, a religião tem imunidade tributária, o direito de abrir instituições de ensino e a proteção do Estado contra a violação dos locais de culto, símbolos e imagens. Essas e outras garantias estão em um acordo assinado pelo Brasil com o Vaticano em 2008. O censo de 2010 mostra que outras 16 religiões são seguidas no país, mas nenhuma possui um acordo desse tipo. Um projeto de lei em tramitação no Senado quer assegurar a elas o mesmo tratamento dado pelo Estado à Igreja Católica. Pelo projeto, estariam proibidas a demolição, ocupação indevida, penhor ou desvio de finalidade de qualquer edifício ou objeto relacionado aos cultos. O texto declara ser livre a manifestação religiosa em locais públicos. A prestação de assistência espiritual em hospitais e presídios fica assegurada a todos os tipos de religiões. E os casamentos celebrados pelas instituições religiosas produzem efeitos civis. O direito da religião, da manifestação, da expressão, do culto, já é garantido pela Constituição. Só que quando chega o Tratado Internacional Brasil-Vaticano, reconhecendo o estatuto jurídico da Igreja Católica, então nós não estamos falando mais de Estado, nós estamos falando de igreja. O PL 160 ele veio apenas para trazer a isonomia. Integrantes da maioria das religiões apoiam o projeto e dizem que ele não fere o princípio do Estado laico. Não pode se limitar a ação da igreja, que a ação da igreja é uma ação independente do governo. O governo ele tem um papel dele, mas imagina um bairro, é provado, você pega umas pesquisas que é provado que aonde se instala uma igreja, aonde tem igreja, os bairros mudam, são mais calmos, porque a igreja tem esse papel de trazer paz. O texto também prevê que o ensino religioso deva ser parte da formação básica do cidadão, mas a matrícula será facultativa e a diversidade religiosa respeitada. Ainda algumas pessoas acreditam que nem deveriam haver a possibilidade de ensino religioso nas escolas públicas. Eu discordo. Eu acho que haveria sim essa abertura, como a lei mesmo nos proporciona, a partir da facultatividade, né? É facultativo, então as pessoas têm o direito também de optar. Você tem família católica, tem família budista, tem família espírita, tem família messiânica. Como é que nós vamos fazer nesse ponto? Isso tem que ser bem estudado e discutido. Quem é que vai ensinar? E o que vai ser falado? O projeto também prevê a criação de uma personalidade jurídica para as religiões, mas representantes dos cultos afro-brasileiros posicionam-se contra esse mecanismo. Nas religiões de matrizes africanas, como Candomblé e Umbanda, nem sempre a institucionalização está presente. Nós não somos uma religião que tem uma estrutura papal, uma estrutura episcopal. Cada líder, cada comunidade é autônoma em si mesma. Ela não precisa necessariamente se institucionalizar. Então o Estado não vai reconhecer se não tiver como instituição. O relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais manteve a exigência da personalidade jurídica apenas para cooperações com o poder público. O texto foi aprovado pela comissão e está pronto para ser votado no plenário do Senado. Eu procurei levar em conta as diversas objeções que os representantes das diversas entidades religiosas tinham ao projeto de lei, e quero dizer que, até como cristão, como católico e tudo, mas procurei observar os preceitos constitucionais de direitos para todas as religiões. A presidente Dilma deve sancionar até sexta-feira o projeto de lei que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A matéria foi aprovada pelo Senado no início deste mês. O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura vai reunir todas as instituições que trabalham com o tema, além de organizações sociais. Elas vão criar estratégias para combater os tratamentos desumanos nos ambientes em que as pessoas são privadas de liberdade, como penitenciárias, instituições socioeducativas e hospitais psiquiátricos. É considerado tortura o constrangimento com violência ou ameaça grave para obter a confissão, promover um crime ou em razão de discriminação racial ou religiosa. A criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi aprovada no Senado por unanimidade.
É um projeto que tramita há muitos anos aqui no Congresso Nacional, desde 2001, e que, com a criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Brasil sai na vanguarda perante as organizações internacionais, perante as convenções que nós, inclusive, somos signatários. Nós vamos inaugurar uma nova etapa na vida do povo brasileiro. Isso se soma a iniciativas como a criação das diversas comissões da verdade que estão funcionando em nível nacional e em nível dos estados. O crime de tortura já está definido em lei no Brasil desde 1997. O país também ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos penais cruéis. Mas, na prática, a falta de mecanismos para a descoberta desse tipo de crime dificultava a punição dos culpados. O sistema será composto por um comitê nacional que vai definir as políticas de prevenção e combate à tortura e por um mecanismo de perícia. 11 profissionais terão autonomia para visitar, sem autorização prévia, todos os locais em que há privação de liberdade. Eles poderão requerer a instauração de processos administrativos e criminais quando houver indícios de tortura. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o mecanismo de perícia é a principal inovação do sistema. As entidades, o próprio governo, o próprio membro do Ministério Público tem dificuldade de tipificar o crime de tortura, em razão de não ter uma liberdade maior de adentrar no presídio e a falta de conhecimento técnico e o que o mecanismo vai suprir. A coordenadora de combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos afirma que é preciso incentivar a criação de mecanismos de perícia regionais, também previstos na lei. É essencial que os estados estruturem mecanismos independentes nessa mesma configuração e atuem diretamente nas suas unidades. Esse é o grande papel desse grande sistema. É trazer a proximidade e o acesso das pessoas a esse local invisível, que são as instituições totais, as instituições em que muito poucas pessoas têm acesso. Eventos esportivos que reúnam mais de 10 mil torcedores deverão contar com a presença de UTIs móveis. É o que prevê um projeto aprovado no Senado e enviado à Câmara dos Deputados. Em vigor há quase uma década, o Estatuto do Torcedor já obriga a presença de um médico, 2 enfermeiros e uma ambulância para cada 10 mil torcedores em grandes competições esportivas, como jogos de futebol. Numa situação de emergência, a rapidez no atendimento pode significar a diferença entre a vida e a morte do paciente. Por isso, o projeto quer garantir que em competições esportivas com mais de 10 mil torcedores tenham não apenas ambulâncias, mas UTIs móveis. Doutora Poliana, aqui dentro praticamente dá para fazer qualquer tipo de atendimento? Sim, aqui dentro a gente faz, no UTI móvel, a gente faz desde o atendimento mais básico quanto o mais grave, que seria uma parada cardiorrespiratória. Numa unidade básica, a gente não conta desses aparelhos que a gente tem na UTI móvel. Seria o MRX, que é um aparelho de monitorização cardíaca, e faz a desfibrilação do paciente também numa parada. Além disso, a gente tem o respirador, que ajuda o paciente a respirar numa parada respiratória, e as drogas de reanimação cardíaca que a gente precisa. Então, isso faz toda a diferença entre a vida e a morte do paciente. O tempo é fundamental nesse tipo de caso, até que você consiga tirar essas pessoas do campo de futebol, passar por toda aquela confusão de gente passando uma pela outra e chegar a um hospital, pode ser tarde demais. Então, a UTI ela pode prestar esse primeiro atendimento, manter os sinais vitais até que um médico possa atuar de forma mais tranquila e salvar a vida das pessoas. Vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Weber Magalhães concorda que a proposta é importante para dar mais segurança ao torcedor. Mas, segundo ele, a CBF também está preocupada com os pequenos clubes. A UTI móvel, para você deslocar para um jogo de futebol, o custo dele é mais elevado. É claro que tem estádios que recebem uma gama de torcedores que pode até ser tirado da renda dos custos. E tem alguns lugares, tem patrocínios que a própria UTI móvel se coloca à disposição quando tem alguma empresa que queira prestar serviço. Agora, a preocupação é daqueles jogos pequenos, aqueles clubes que não têm a condição de contratar uma ambulância ou um UTI móvel para colocar em seus jogos. Aí os clubes, as federações, a própria CBF se responsabilizariam pela garantia do pagamento dessas unidades, né? Então acredito que é uma proposta que dá ao torcedor brasileiro uma maior segurança. Acho que é fundamental
não pensar no encarecer da questão da manutenção dos estados, mas a gente pensar, inclusive, na vida, que é muito mais importante. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.